Não? Aqui está aparecendo aqui para mim, né, no celular. Isso, pronto, pode começar agora. Pode começar? Então, galera, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula de biologia. Vamos dar continuidade ao assunto dos tecidos. Então, hoje a gente acabou de falar de tecido, a gente acaba o conteúdo dos tecidos. O tecido nervoso, que é o último, que eu vou deixar para falar dele quando a gente for estudar o sistema nervoso, tá? Aí eu ligo logo os dois assuntos, o tecido e os órgãos, que fica melhor para o entendimento de vocês, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre os últimos do tecido conjuntivo, que são os tecidos conjuntivos de sustentação, que ficou faltando. Lá na aula passada eu falei para vocês que o tecido conjuntivo ele é o mais diversificado, com mais funções, e o maior também do nosso corpo em termos de tecidos diferentes, tá? É o propriamente dito, é o frouxo, nós temos o sangue, nós temos o hematopoético, nós temos o tecido ósseo cartilaginoso, é muito tipo, né? Muitos tipos de tecido. Então, o primeiro que a gente vai falar hoje é o tecido cartilaginoso, tá? Então, lembrando que de cada assunto de tecido, vocês têm que saber, tá certo? Vejam só, as características, tá? Do tecido, as funções do tecido e os tipos de células que formam o tecido, tá bom? Isso é o que o Enem quer de vocês, tá? O que a biologia exige. O aluno que estudou tecidos, eles saibam isso. E a gente vai estudar realmente de uma forma aqui bem simplificada. Eu vou dar alguns bisus para vocês, algumas formas assim de facilitar para vocês. Lá na faculdade, a professora lá de histologia, ela exigia que a gente desenhasse, e eu tinha muita raiva. Era canetas de todos os tipos coloridas, cadernos de desenho, e eu não entendia por que eu tinha raiva, isso no início do curso. Mas, na verdade, desenhar célula faz com que a gente, ó, memória fotográfica, tá? Então, eu vou até explicar, mostrar aqui os tipos de desenhos feios que eu faço, mas aí a gente aprende, e vocês vão praticando isso também, tá? Então, aqui no nosso corpo, onde é que a gente encontra cartilagem? Vamos lá. Nós temos o narizinho da gente, ó, é formado por cartilagem. Peguem o narizinho de vocês, vão olhar na característica da cartilagem. A orelha da gente é cartilagem. A traqueia, ó, cartilagem. Temos cartilagens entre as articulações do nosso corpo, cada articulação. Que a gente, no popular, a gente chama a junta, eu tô com a dor na junta, não é, gente? Os avós falam isso, os pais. O que é a junta? É as articulações. Entre os ossos existe cartilagem entre os ossos da coluna, tá? E qual é a função, a característica da cartilagem? Primeiro eu vou falar da característica, tá? Então se liguem aqui no slide, eu vou pegar aqui minha canetinha e vamos lá. Então aqui embaixo, ó, vermelhinho, características. Primeiro, ele é um tecido rígido, tá? Ele é durinho. Porém, ele é flexível, tá? Então é um tecido rígido, ele é flexível também. Ele é desprovido de vasos sanguíneos. Isso aqui são as características. Significa dizer que ele é avascular, ou seja, o tecido do nariz, da orelha, da traqueia, não possui vasos sanguíneos nesse tecido. Então, nós temos aqui um amontoado de células, como vocês podem observar aqui, gente, nessa imagem, ó. Observem. Eu tenho aqui os tipos de célula, eu tenho aqui a matriz. A matriz, gente, é o espaço entre as células, tá? O que é a matriz? A gente chama de espaço intercelular, entre as células, tá? Esse espaço aqui da matriz, que a gente já estudou na semana passada, é ocupado por fibras, por água, por proteínas, alguns polissacarídeos, tá? As fibras que é colágeno, elastina, que a gente estudou desde a semana passada. Pois é. Essa matriz aqui, vocês podem olhar que não tem nenhum vaso sanguíneo, não tem nenhuma veia passando, nenhuma artéria passando, tá? Então, é característica do tecido cartilaginoso não possuir vasos sanguíneos, tá? Ele também não possui vasos linfáticos, tá? E também não possui nervos. Nervos são células nervosas que, por exemplo, um tecido que não possui nervo, ele não tem o sentido do tato. A nossa pele, ela tem muitos nervos, ela é muito inervada. Tecido epitelial de revestimento. Possui as células apertadinhas, lembram?
sem substância intercelular, sem a matriz intercelular, as células da pele, da epiderme, tá? Mas possui muitos nervos, então a gente sente dor. Ai, dói, pois é. Sente a cosquinha, sente o tato, por quê? Porque tem muitos nervos. Já o narizinho, se você sofrer aqui uma ruptura no nariz, você não vai sentir dor. É mesmo, professor? É. E por que fulano quebrou o nariz e doeu? Porque atingiu outros tecidos, tá? A fratura ou o murro no nariz atingiu outros tecidos que possuem nervos. Mas na cartilagem mesmo, a gente não sente dor, tá? Furou a orelha, doeu, saiu sangue. Como é que sai o sangue se a professora diz que não tem vaso sanguíneo? Se saiu sangue é porque atingiu outro tipo de tecido, tá, gente? Mas o tecido cartilaginoso é rígido, é flexível, é avascular, tá certo? E não possui nervos, tá? Então, essas são as características desse tecido. Gente, qualquer pergunta pode fazer aí, tá? Fiquem à vontade, tá certo? Eu vou colocar aqui. Adriana? Oi, pode falar. Temos uma mãozinha levantada, que é a da Valéria. Ah, Valéria, fala, Valéria. Olá, assim, é uma dúvida. Eu tinha visto em algum lugar que o nariz era composto por osso, nessa parte de cima, e na pontinha cartilagem. Pois é. Quando você falou da dor, eu imaginei que fosse assim, a dor não fosse nem na ponta da cartilagem, né? Na ponta do nariz, mas no osso. Isso mesmo, Valéria. Ótima observação. Valéria, pega aí no seu nariz, todo mundo, ó. Essa parte aqui móvel, meu nariz vai ficar vermelhinho, é a cartilagem. Então, a cartilagem é só aqui na pontinha, ó, tá? Isso aqui você já pega mais duro, ó. Você fizer isso aqui, você já sente tipo um buraquinho. Isso aqui já é o osso. Então, o próximo tecido que a gente vai estudar, o ósseo, ele já é muito vascularizado, ele já possui muitos vasos sanguíneos. Tá certo? Então, e também existe o quê? Tecido epitelial cobrindo a cartilagem. Então, se a gente sofrer um corte no nariz, a cartilagem não sangra, mas o tecido epitelial sangra, tá? E aí o osso também, a gente vai sentir dor porque se quebra o osso também da pancada, tá certo? Mas a cartilagem em si, ela é um tecido muito suave, muito leve, muito de boa, tá? Então, as características, qualquer dúvida, também, quem quiser acrescentar, por favor, pode falar que enriquece muito a aula, tá? Então, vamos ver agora a função, tá? A gente falou das características, agora vamos aprender a função. Então, qual é a função desse tecido que é rígido e flexível? Olha que coisa legal. Ele é rígido, ele é durinho, ele mantém a sustentação, tá? Do nosso... Ele consegue sustentar, tá certo? Porque ele é um pouco rígido, mas ele é bem flexível. Então, isso é uma característica incrível. Existem os tubarões, as raias e as quimeras, pessoal, é um grupo de peixes chamados que são peixes cartilaginosos. Os ossos inteiros desses animais é feito de cartilagem. Quando a gente for estudar, vocês vão ver como é incrível. Então, o tubarão, ele não tem um osso ósseo que nem o da gente. É todo cartilagem. Oi, pode falar. Pode falar, Henrique. Henrique? Não, quem é que tá falando? Oi. Eu vou colocar aqui uma altura, de tantura, tipo, se bater só na junta, no joelho, no braço, só na junta. Diz que não acusava. Eu não estou compreendendo bem. Henrique, eu não estou conseguindo lhe ouvir bem. Quer escrever não lá na mensagem? Tá dando uma interferência. Tente falar de novo. Tá dando uma interferênciazinha aí. Eu não compreendi. Henrique, cadê você? Assim que ele escreveu, eu repasso. Escreve, Henrique. Escreve aí que fica melhor. Vai lá na mensagem. Eu também estou aqui no celular, eu também acompanho. Podem escrever, viu, gente, nas mensagens também, porque eu estou acompanhando, eu estou com o celular também, tá? Eu consigo acompanhar os dois, tá bom? Fica mais dinâmico a interação. Tá bom, Henrique? Henrique, escreve aí? Pode ser? Vou continuar enquanto o Henrique não escreve, tá? Então, gente, agora vamos para as funções do tecido cartilaginoso. Então, primeiro, ele tem uma função de suporte de tecidos moles. Gente, se a gente tirar todo o tecido de sustentação do nosso corpo, que é o osso e a cartilagem, a gente fica uma geleca mole, tá?
Fica tudo mole e caído. Então, se aqui tem forma, tá? Se a gente tem esse formato inteiro aqui do nosso rosto, essa formação do nosso rosto, de tudo nosso, é graças ao tecido de sustentação, ou seja, cartilaginoso e ósseo. Então, cartilagem e osso sustentam o nosso corpo, tá? Ele também, o cartilaginoso, ó, ele reveste as articulações. É graças à cartilagem que a gente não morre de dor ao fazer o movimento. Eu vou dar uma banana, tá? Qualquer movimento desse aqui, gente, sem a cartilagem, seria extremamente doloroso. Por quê? Porque eu teria aqui um osso, ó. Aqui eu tenho um osso e aqui eu tenho outro osso, tá? Então, os ossos da gente, eles ficam assim, ó, em frição. Então, o que é que a cartilagem faz? Ela isola o osso, tá? E aí nós temos o quê? Um amortecedor. Então, a cartilagem amortece, tá certo? Joelho, todas as juntas do nosso corpo, todas as articulações possuem, tá? Então, as pessoas, os idosos que sofrem muito com artrite, artrose, é uma doença em quê? Doença dessas cartilagens. Elas se degeneram, tá? E a ponto do osso tocar no outro. Então, isso aqui, o movimento do joelho, ó, quando a perna a gente vai andar, osso no osso. A dor insuportável, tá certo? Nós temos a nossa coluna, os discos intervertebrais, tá? É o que amortece a nossa coluna. Então, a gente consegue se manter em pé por causa da nossa coluna ereta. E não morre de dor por causa da cartilagem que está nessa... Cadê a perguntinha do Henrique? Tá certo? Deixa eu só terminar aqui, Henrique, tá? Então, a cartilagem, ela absorve os choques, facilita o deslizamento dos ossos na articulação. Então, a cartilagem é maravilhosa, tá certo? A cartilagem também, gente, é aquela partezinha do ossinho da galinha, quando a gente vai comer a coxa de frango assadinha, que a gente fica mastigando aquela partezinha lá antes de chegar no osso, aquilo é a cartilagem. Vamos ver o que o Henrique disse. Ele disse o seguinte: no caso de uma tortura, tipo uma surra, se bater só na junta, vai causar? Naquele exame que fazem, vai o quê? Vai, tipo assim, eu acho que aparecer naquele exame que faz para ver. Meu Deus, Henrique, por que você está perguntando isso? Estou ficando preocupada. Porque tem um exame de corpo de delito que faz para saber se a pessoa dá surra, né? Onde apanhou, etc. Aí Henrique está dizendo, se bater só na junta. Henrique, se você bater na junta, é capaz de você quebrar o osso, tá? Eu estou preocupada. Henrique, não faça isso, não, com ninguém, por favor. Não tem esse local onde a gente bata assim no corpo que não mostre uma lesão, tá? Então, é muita ilusão. A pessoa, eu vou bater só na sola dos pés, porque não mostra a lesão, sim. E se você bater na junta, vai doer muito mais, porque você vai impedir que a pessoa consiga realizar um simples, tá certo? Movimento. Então, não faça isso. Vamos lá. Ele disse assim, um conhecido meu, Henrique, por favor. Um conhecido meu que era do Exército disse que se você bater só na junta, não aparecer nenhum hematoma. Aparece sim, gente. É capaz de alejar a criatura. É como eu disse, não tem esse local que você bata porque não vai causar um trauma. Gente, é um corpo vivo. Tá certo? Esse cara que disse, provavelmente, ele nunca levou a surra, ele só deu. Aí ele acha que não aparece, tá? Por quê? Porque o nosso corpo são tecidos. A gente está estudando, acho que vocês estão gostando muito desse assunto. Por quê? Porque é o nosso corpo. A gente está falando de nós, da nossa constituição, tá certo? Então, se bater, vai doer e vai deixar também, tá? Eu tô ficando um pouco preocupada, tá certo? Mas tudo bem. Ele disse assim, não se preocupe. Tô brincando, Henrique. A aula tem que ser leve. Sem essas brincadeirinhas, tá? Então, deixa eu ver aqui. Na cadeia, os presidiários têm uma técnica. Vamos lá. Não faz aparecer hematoma. Vi no ponto... Eu vou procurar agora. Agora eu tô curiosa. Vou procurar saber. E aí, você sabe? Já ouviu falar aqui? Tem um militar aqui em casa. Eu vou perguntar aqui se ele já deu em alguém ou já apanhou de alguém aí nesses campos. Ele está dizendo que não sabe, não. Mas eu vou procurar, tá, gente? Pessoal, então vocês aprenderam as características, tá? Vocês aprenderam a função. Agora vamos para os tipos de células. Elas são tão bonitinhas, são tão fofinhas. Todo mundo repetindo o nome das células. Elas são lindas. Por quê? Porque a biologia é linda. Então, as células são condroblastos. Existem dois tipos de células, os condroblastos e os condrócitos, tá? Então, vamos olhar aqui na imagem. Quem são os condroblastos? Tá aqui eles, ó. Condroblasto são essas células aqui, ó. Essa célula aqui é o condroblasto. Aqui na imagem, na verdade, apontou para essa, mas não olhe para cá, não. Aqui tá errado. Não olhe nem para cá. A imagem é errada, eu acabei de verificar. Condroblastos são essas células aqui, ó, gente. Aqui elas bonitinhas.
Tá aqui na imagem, eu estou circulando. O que é que o condroblasto faz? Primeiro, o condroblasto tá certo? Uma célula cartilaginosa jovem. A primeira coisa que vocês têm que saber dela. Ela é jovem. E ela é jovem, ela está lá linda, maravilhosa, trabalhando demais. E o que é que ela faz? Ela produz a matriz cartilaginosa, tá? Então, o condroblasto, ela produz tudo isso aqui, ó, é a matriz cartilaginosa. O que é que tem na matriz? Eu digo já o que é que tem na matriz, tá? O condroblasto vai ficando cansado no decorrer da vida, a célula vai ficando cansada, então ela fica velhinha. E quando ela fica mais velha, ela se transforma em condrócitos, que é o segundo tipo de célula do tecido cartilaginoso. Os condrócitos já é uma célula mais cansada, ela tá lá de boa, tá certo, gente? Não possui tanta atividade celular, ela tá lá de boa, tá aqui ela, ó. Condrócito tá aqui ela. Quando ela envelhece, elas ficam assim, ó. Jovem é o condroblasto e o condrócito ela fica assim, cansadinha, de boa, paradinha lá, só lá, metabolizando lá, sobrevivendo, tá? Condroblasto, célula jovem, condrócito, célula velhinha, cansadinha. Condroblasto produz a matriz cartilaginosa, tá? Agora, o que é que tem nessa matriz, tá? Então, todo tecido conjuntivo, as matrizes, eu falei que ela tem fibras diferentes. Colágeno, pode ser elastina, pode ser fibras reticulares. A gente estudou isso semana passada. E dependendo do tipo de tecido, ela vai apresentar mais um tipo de fibra tal e outra fibra, tá? Então, prestem atenção nisso. Então, o que é que o tecido cartilaginoso mais tem? Primeiro, ela é rica em mucopolissacarídeo, que é um tipo de açúcar. Ela é rica em ácido, como ácido hialurônico. E aí, pessoal, já ouviram falar no ácido hialurônico? Os preenchimentos, né? As pessoas ficam toda bonitona. O que é o ácido hialurônico? Gente, o ácido hialurônico, ele é um tipo, tá certo? É um componente da cartilagem e esse ácido, ele faz o quê? Ele atrai água. Ele hidrata a cartilagem, ele hidrata o tecido, tá? É por isso que as pessoas têm cheio de creme aí de pele de beleza com ácido hialurônico. Mantém a pele hidratada. Mas o nosso corpo produz ele. E onde tem que ter o ácido hialurônico é lá nas cartilagens, tá? O nosso corpo produz ele bonitinho lá, tá bom? Mas e aí, professora? Então, mas serve usar os produtos, shampoo com ácido hialurônico? Como ele tá na moda, as empresas utilizam esse nome para vender. A pessoa, opa, tem ácido hialurônico, vou comprar, é bom para a pele. Pois é, nós produzimos eles, tem uma alimentação saudável, beba bastante água, que tá beleza, seu corpo produz. Lembrando que depois dos 30 tudo cai, é normal, natural, então a alimentação quanto mais saudável, melhor, tá? O que é que tem mais, tá certo? Lá na matriz, tem o tipo da fibra. Oi, tem alguma pergunta? O áudio tá um pouco ruim, não sei se é só aqui. O áudio. Tô ouvindo. Fala aí, Ruth. O áudio tá um pouco ruim, não sei se é só aqui. Tá travando. Se o áudio tá ruim, tá saindo ruim, gente? Será que tá saindo ruim para todo mundo? Deixa eu ver aqui. Será que... Aqui tá de boa. E aí, galera? Aqui tá bom o áudio. Tá bom o áudio? Aqui também tá bom. Dá uma olhadinha na net, Ruth. Pois eu acho que eu vou explicar. Queria seu cabelo. Olha a net. Pra mim, a voz de Adriele tá normal. A do Henrique e da Ruth, Assim? que tá falhando. Então pode ser a internet, Rutinha. Dá uma olhada aí. Eu queria seu cabelo, Ruth. Benza a Deus. Ruth, o ácido hialurônico. Veja lá. Vou sair e entrar novamente. Mas venha logo, viu? Para não perder nada. Adriele. Pronto. Qualquer pergunta, gente, vamos colocando. Adriele. Oi, pode falar. Estamos falando aqui no chat que esse ácido hialurônico é dos produtos Ivone. Produtos Ivone deve ter, né? Que a galera que usa lá do Cris, do Cris, é muito... a beleza é linda lá, deve ter muito. Então, eu tô acompanhando o chat, eu tô vendo aqui. Então, gente, quando falarem de ácido hialurônico, vocês sabem agora que é um componente da cartilagem, da matriz da cartilagem, tá? E o que é que tem mais na cartilagem? É o colágeno. Gente, as fibras são colágeno e elastina. Presta atenção. O colágeno dá rigidez. A elastina dá flexibilidade. Colágeno e elastina são tipos de proteínas, tá certo? Então, lembrando que, mais uma vez, a vitamina C. Uma marca de vitamina C, pessoal, devia me contratar.
Devia me contratar, porque toda aula eu mando vocês tomarem vitamina Z. Ou uma marca me contratar, ou então, não sei, devia estar ganhando para fazer tanta propaganda de vitamina C. Pessoal, aula passada a gente até falou, tem uma questão que, para o corpo produzir colágeno, precisa de vitamina C. Olha mais onde tem colágeno, nas cartilagens. Então, precisamos de vitamina C todo dia para que se mantenha a produção de colágeno ok, tá bom? Lembrando que é a sustentação da pele, tá bom? Vamos lá. Então, a gente aprendeu aqui a função, característica, tipos de células, como é a matriz, agora o que é o pericôndrio, tá? O que é o pericôndrio? Ó, gente, o pericôndrio, olha aqui na figurinha, todo mundo, ó. Tá aqui a chavezinha. O pericôndrio são essas células aqui, elas estão do lado da cartilagem. Agora, deixa eu explicar o que é a função delas. Eu disse que a cartilagem ela é avascular, não foi? Avascular não possui vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos é quem leva o alimento para as células e quem leva o oxigênio. Então, se um tecido não tem vaso sanguíneo, como é que ele se nutre? Pois é, o pericôndrio são células que pertencem ao tecido conjuntivo, tá certo? Denso não modelado, tá bom? E ele que nutre a cartilagem, que legal, né? Então, essas células aqui, ó, existem também células que se diferenciam nos condroblastos, tá? Existem tipos de células mesenquimáticas, elas conseguem se diferenciar e aí é assim que a cartilagem é produzida, tá certo? As células se diferenciam, se transformam em condroblasto e o condroblasto, depois, quando envelhece, se transforma no condrócito. É assim que a cartilagem é formada, tá? E ela é nutrida pelo pericôndrio. Como é que passa? Os nutrientes passam por difusão. Então, ó, aqui no pericôndrio está cheio de vaso sanguíneo. Então, o sangue daqui, ó, os nutrientes passam até chegar na cartilagem. E vai passando os nutrientes, ó, de célula para célula, tá certo? E a nutrição é lenta, bem lenta, é devagarinho, tá bom? Então, é bem complicado a gente sofrer um desgaste na cartilagem. A pessoa tem uma doença lá no menisco do joelho, por exemplo. É bem complicado o menisco se regenerar. Por quê? Porque como é um tecido que não tem vaso sanguíneo, então as células se reproduzem mais devagar, elas se regeneram mais lentamente. Então a pessoa tem um problema, tem que tratar logo, senão é complicado, né? A doença, ela tende a evoluir. Tem uma história da serpente é verdadeira, deixa eu só ver aqui o que foi que Henrique disse. Henrique, você tem cada coisa. Valéria, quando o homem ficou mais velho, ele meio, e não podia fazer força. Peraí, que tem um negócio aqui apareceu, não está dando para eu ler o resto. Vamos lá. Mas quando ele forçava um pouco, não estou nem entendendo o que a Henrique está falando. Aqui eu vou continuar. Ele está falando com Valéria aí. Então. Foi porque eu lembrei de outra história da serpente, que o cara criou anticorpos, sei lá. Eu falei isso, ele estava me respondendo. Agora sim, eu pensei que era alguma coisa da cartilagem. Vamos prestar atenção na cartilagem, gente. Então. Existem 3 tipos de cartilagem. Prestem atenção para saber a diferença bem das 3, tá? Vejam só. A cartilagem hialina é uma cartilagem mais frequente do nosso corpo, tá certo? A gente encontra ela... O que é que ela tem? Ela tem pouca, tá bom? Ela tem moderadas fibras colágenas, é a característica dela, tá bom? E ela não tem fibras elásticas, tá certo? Ou seja, se ela tem pouco colágeno e não tem elástica, então ela provavelmente vai ter pouca elasticidade, tá certo? É o primeiro tecido, é o primeiro esqueleto do embrião. Nós, quando estamos nos desenvolvendo no útero da nossa mãe, o nosso primeiro esqueleto ele é cartilaginoso. Depois, ele vai sendo substituído pelo tecido ósseo, tá certo? E onde é que a gente encontra a cartilagem hialina? A gente encontra no nosso narizinho, ó. A gente encontra no nariz, a gente encontra na laringe, nos anéis da traqueia, a gente encontra nos brônquios do pulmão, a gente encontra praticamente em todo o corpo, não é, gente? Costelas, nos discos, olha. E nas articulações entre os ossos longos. Então, ela é a cartilagem que mais a gente encontra no nosso corpo, é a cartilagem hialina. Olha ela aqui, ó. Olha a juntinha aqui que eu falei, a figurinha, que legal, tá vendo? Ó, aqui é a cartilagem, gente. Isso aqui é o osso, ó, do joelho, tá? Isso tudo aqui é cartilagem. Tudo isso aqui é cartilagem. Então, tudo isso aí evita o quê? O impacto, o atrito de osso com osso. Nas nossas costelas aqui na frente, ó, nós temos aqui no nosso tórax, ó, tudo isso aqui, ó, bonitinho aqui é cartilagem, ó. Tudo isso aqui é molinho, então é um ossinho, ó, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é cartilagem.
É um ossinho, né? Aqui dentro do pulmão nós temos os brônquios, ó, aqui a traqueia, que aqui é a nossa garganta, tá? E aqui os brônquios e bronquíolos. Tudo isso é cartilagem e alina. É muito linda a biologia. Quando eu faço, a gente tá em aula presencial, eu faço aula prática, aí eu pego um pulmão lá de um boi ou um pulmão de um carneiro e a gente disseca. Então a gente vê tudo isso, é a coisa mais linda. Depois a gente faz um torrado e come. É maravilhoso essa aula. Outra cartilagem, a cartilagem elástica. O próprio nome já diz. Se ela é elástica, o que é que ela tem muito? Ela vai ter muitas fibras de elastina, tá? Então, ela tem colágeno, ela tem fibra muita de colágeno e também tem elastina. Então, ela é muito elástica. A orelhinha da gente, ó, é elástica. A nossa epiglote, lá que é na laringe, está lá na nossa garganta, lá na nossa laringe, a epiglote, tá certo? Que ajuda na gente lá na hora da deglutição do alimento, ela fecha a traqueia para a gente não engasgar, tá? A epiglote. Então, ela é feita de cartilagem tipo elastina, tá bom? Aí, por que os puxão de orelha, metade? Os puxão de orelha. Os puxão de orelha dói por quê, professora? Não era para doer, né, gente? Se é cartilagem. Lembrando que existem outros tecidos que cobrem a cartilagem. Pois é. E o último tipo de cartilagem é a cartilagem fibrosa, tá bom? Então, onde é que a gente encontra ela? Então, primeiro, essa cartilagem ela é bem especial. A gente encontra ela aqui, ó, na sínfise púbica, tá certo? Lá no ossinho aqui, entre os ossinhos aqui, ó, do quadril, tá aqui ela bonitinha. E a gente encontra ela também nos discos intervertebrais, tá certo? E essa cartilagem, gente, é uma cartilagem super rígida, certo? Super densa mesmo. Porque, imagine só, ela aguenta o nosso peso do nosso corpo ereto, tá certo? Então, é uma cartilagem super, realmente rígida, ela tem muito colágeno, tá certo? Para manter já a estrutura da nossa coluna, tá? Então, são os 3 tipos de cartilagem. Agora, vamos para o tecido ósseo, tá certo? Vamos para o segundo tipo de tecido, o último conjuntivo que a gente vai estudar. Vamos lá. No tecido ósseo, primeira característica, ele é rígido. Ele é muito rígido. Primeira característica, tá, gente? Rigidez. O osso é rígido. Lembrando que o osso do nosso corpo, ele é um órgão, tá? Aqui a gente vai estudar o tecido ósseo. É só o tecido que forma o osso, tá? O osso em si, gente, ele é um órgão. Dentro dele tem o quê? Tem o tecido ósseo, tem o tecido sanguíneo, tem tecido conjuntivo de todos os tipos, o sanguíneo e o que mais? O hematopoético, o osso longo, tá certo? Então, o osso em si, ele é um órgão, tá? E ele é formado por tecido ósseo, tá? O que mais que ele tem? Ele é revestido pelo periósteo, que é um tecido que reveste o osso, tá certo? O que mais que ele tem? Ele é muito inervado. Ou seja, ele possui muitos nervos. É por isso que se você quebra um osso, você sente dor demais. Quebrar um osso dói muito. Por quê? Porque ele tem muito nervo. E a gente sangra também quando quebra o osso. Por quê? Porque ele é vascular. Ele possui muitos vasos sanguíneos. Um tecido lindo, riquíssimo, vivíssimo, tá bom? Um tecido que ele se recupera muito rápido. No caso de uma fratura, ele se recupera muito rápido. Exatamente por quê? Porque ele tem muitos vasos sanguíneos, muitos nutrientes. As células se reproduzem com maior facilidade, diferente do tecido cartilaginoso, tá bom? Então, essas são as características. Agora, vamos para a função. Primeiro, qual a função do esqueleto? Derrotar He-Man e conquistar o castelo de Grayskull, né? Isso é a piada mais antiga, desde o tempo que eu fazia faculdade. Não, foi um dia desse, que eu sou jovem. Então, qual a função do esqueleto humano agora? Sustentar, sustentação. Então, veja só. O tecido ósseo, tá? Vamos falar do tecido ósseo. A principal função dele é formar o esqueleto, tá? Ele serve de suporte para as partes moles do nosso corpo, ele sustenta o nosso corpo, ele protege os órgãos internos do nosso corpo, tá certo? Ele também, olha que interessante, isso eu acho que vocês não sabiam. O nosso esqueleto, pessoal, ele armazena, ele é um depósito de cálcio e fosfato. Por ele ser formado de cálcio e fosfato, o esqueleto ele se torna um depósito. Por exemplo, tá faltando cálcio para o músculo fazer a contração. O que é que as células do corpo diz? Tira lá do esqueleto.
Se a menina não gosta de tomar leite, se o menino gosta de comer couve, que tem muito cálcio, não coma uma sardinha que tem muito cálcio. E o corpo precisa de cálcio. E onde é que tira cálcio? Lá do osso. Então, comam alimentos ricos em cálcio todo dia. Todo dia, pessoal. Todo dia a gente tem que ingerir cálcio, tá certo? Principalmente criança em formação. Vocês que estão na adolescência, vocês que estão passando pelo processo de estirão, crescendo, etc., tem que consumir muito cálcio, tá? Eu vou já falar de nós meninas, viu? A gente tem que tomar muito mais cálcio do que o homem, eu digo já por quê, tá? Vamos agora para... Aprendemos a função, a característica, agora vamos para a substância intercelular, tá? Que é a matriz óssea. Gente, a matriz óssea, tá certo? Ela possui três... Não, vou falar logo da matriz, tá aqui embaixo. Ó. A matriz, ela possui uma parte orgânica, tá bom? O que é a parte orgânica? Os componentes produzidos pelo nosso corpo, tá certo? Parte orgânica tem carboidrato, tem proteína, tá certo? Tem lipídio, tudo orgânico, tá? Então, a matriz óssea, ela tem uma parte orgânica que é formada, a parte orgânica dela é formada por fibras de colágeno, tá certo? E ela também tem uma parte inorgânica, que é formada por minerais. E os minerais é o cálcio e o fosfato. E tem alguns outros também, como o magnésio, tá certo? Mas os principais, o que tem maior quantidade, nós temos o fosfato e o cálcio, que eles se unem e formam os cristais de fosfato de cálcio, tá? Então, nosso osso é duro, por quê? Porque tem cristais de fosfato e cálcio que se acumulam na matriz óssea e deixa o tecido rígido, duro, tá bom? E a parte orgânica da matriz óssea são as fibras de colágeno. Pessoal, deixa eu fazer uma analogia aqui. Vocês vão construir um prédio lá, tem que fazer uma coluna nesse prédio. O que é que colocam dentro da coluna? Vamos pensando aí, para fazer uma coluna lá para sustentar uma laje. O que é que colocam dentro da coluna? Primeiro coloca ferro, não é? Coloca o ferro lá e depois enchem de cimento. Para quê? Para que essa coluna aguente o impacto, aguente peso, tá? Se a gente colocar só o cimento, não colocar o ferro para sustentar, qualquer peso, qualquer batida, essa coluna se quebra. Então, isso é igual aos nossos ossos. Os nossos ossos precisam de colágeno. O colágeno é como se fosse o ferro, tá? Para fazer a coluna. As nossas fibras, os nossos ossos precisam do colágeno para funcionar como esse ferro. E aí, nós temos os cristais de fosfato e cálcio que funcionam como cimento. Então, forma um osso lindo, rígido, duro, bonitão, tá? Se você tira o colágeno, o que é que acontece com o osso? Quebra com facilidade. Se você tira o fosfato de cálcio, o que é que acontece com o osso? Ele fica flexível, fica mole. Olha que interessante isso. Então, tá com problema nos ossos, pode ser ou falta de colágeno no corpo, quebrando com facilidade, ou pode ser osso flexível demais, pode ser falta de cálcio e fosfato, tá? Então, nada como um acompanhamento médico para descobrir a causa direitinho, né? Na dúvida, beba muito leite, como muitos vegetais verdes escuros, que são ricos em cálcio, tá certo? Agora vamos para os tipos de células. A matriz, lá o tecido ósseo, ele possui 3 tipos de célula. Osteoblasto, tá aqui ele bonitinho. O osteócito, cuti, como é bonitinho, parece lá uma estrelinha, né? Sei lá o que é isso, coisinha estranha. E o osteoclasto, olhem eles aqui no desenho, vamos identificar, ó. O osteoblasto está aqui, gente, ó, eles bonitão aqui, quadradinhos, lindinhos. Nós temos os osteócitos aqui, que lembram neurônios, parecem redes de neurônios. A matriz óssea, que é toda essa parte interna, tá, gente? Toda essa parte aqui, ó, a gente não tá vendo, mas tá cheio de colágeno aqui, tá cheio de muco, de água, tá bom? Então, aqui são os 3 tipos de células. O que é que cada um faz? Primeiro, osteoblasto são células jovens e ela produz a matriz óssea, tá bom? Quando o osteoclasto tá velho, ela se transforma no osteócito, tá bom? Então, aqui nós temos o osteoblasto, célula jovem. Quando ela tá velhinha, ela se transforma em outro tipo de célula, que é o osteócito, tá? O osteócito são células que são originadas a partir do osteoblasto, tá certo? O osteoblasto produz a matriz, tá bom, gente? E o osteócito, quando a célula se transforma em osteócito, ela diminui a atividade celular dela. Ela não produz mais tanta matriz, tá certo? Ela fica só lá de boa mantendo lá
a sustentação, tá bom? Osteoclasto é uma célula bem invocada. Ela é bem invocada mesmo, essa célula. Olha o que é que ela faz. Ela participa do processo de reabsorção e remodelagem dos nossos ossos. Vou explicar num desenho aqui bem interessante o que é que elas fazem, presta atenção. Enquanto o osteoclasto produz a matriz, se transforma em osteócito e mantém a estrutura do osso, o osteoclasto, ela reabsorve o tecido ósseo, ou seja, ela quebra as células e libera os nutrientes, tá certo? Então, é isso que elas fazem. Professora, mas por que ela faz isso? Ela faz isso para devolver os minerais de cálcio e fosfato para o sangue também, e ela faz isso também para que os osteócitos eles produzam mais células, os osteoblastos produzam mais células, se reproduzam muito, tá? Então, utilizando esse conceito, presta atenção, é dessa forma que a gente consegue moldar os nossos dentes, usa um aparelho e a gente consegue mudar os nossos dentes se movimentam, a gente consegue remodelar os nossos ossos, a gente quebrou um ossinho, tá? O que é que a pessoa faz? Uma constrói, a outra destrói, exatamente. Osteoblasto constrói o osso, osteoclasto quebra o osso. Exatamente, tá? Aí ela disse, uma constrói, outra destrói por uma boa causa, claro. O osteoclasto destrói por 2 motivos. Um é colocar os minerais de fosfato e cálcio de volta, tá certo? E isso faz com que o osteoblasto produza novas células. E o osso, as células ficam sempre se renovando. Então, isso é um processo natural do osso, tá? E esse processo explica como a gente consegue remodelar o osso, os nossos dentes no aparelho, a gente consegue fazer essa remodelagem, os dentes lá, o local lá onde a gente imprensa, lá vai empurrando, os osteoclastos, eles agem mais para quebrar aquela região, aí os osteoblastos vêm, produzem mais células e vai modificando, o osso vai modelando, tá? A gente consegue, quebrou um braço, o braço lá calcificou, a gente chama que calcificou torto, o médico vai lá, quebra, não é? Coloca lá o ferro, né, as pessoas que quebram a perna, isso acontece graças à atividade do osteoblasto e osteoclasto. Então, isso é incrível, tá bom? Diz aqui, se existisse só os osteoblastos, a gente teria essas células em excesso? Bem, já seria normal se existisse só o osteoblasto, tá? Por quê? Porque não conseguiria ter uma renovação celular. Talvez essas células, a gente envelhecesse, os nossos ossos se quebrassem com mais facilidade, tá? Porque a célula tá velha, o osteoclasto vem e quebra ela e umas novas ocupam o local. Então, se não existisse osteoclasto para fazer essa reciclagem do que tá velho, do que tem que ser trocado, a gente teria uma vida muito mais curta, os nossos ossos não iriam resistir a gente viver 90 anos, por exemplo, tá certo? Outra pergunta. Se osteoclastos forem produzidos de maneira excessiva, o que aconteceria? O nosso corpo, ele tende a fazer sempre o equilíbrio. Ele quer o equilíbrio, tá? Então, se nunca o nosso corpo vai produzir demais se não está precisando. Mas olha só o que é que acontece. Olha aqui essa foto de baixo, gente. Já ouviram falar em osteoporose? O osso, em osteoporose, essa doença, o osso fica poroso. Acontece ao contrário, na osteoporose, os osteoclastos, eles quebram muito mais o osso do que o osteoblasto tem a capacidade de produzir células novas. Então, o osso das pessoas ficam enfraquecidos. Eles ficam, gente, todos cheios lá de buraquinhos, eles ficam fracos, quebra com facilidade. E eu disse lá no slide anterior, eu disse, se liguem meninas, nós, por conta da nossa menopausa, da falta de hormônios quando a gente entra na menopausa, nós temos muito mais tendência a ter osteoporose. Nós temos muito mais tendência aos nossos osteoclastos quebrar nossos ossinhos e os osteoblastos não conseguirem repor. Então, é natural da mulher ter essa doença, é 60% mais do que os homens, tá? 60% a 80%, se eu não me engano, mais do que o homem. Então, o que é que isso significa? Bebam leite, tá? Consumam muitos alimentos ricos em cálcio agora na juventude. Para quê?
para que o osso de vocês seja bem mineralizado, tenha bastante cálcio, tá? Fosfato também, magnésio, não é só o cálcio. Fosfato, magnésio, para que vocês tenham ossos fortes, para quando chegar lá na velhice, tá tranquilo, tá? Vamos lá, tem outra aqui. Pode falar. Em relação aos exercícios físicos, eles ajudam também nessa questão da osteoporose? Gente, ai, ótimo, Jeffinho, que Jeffinho falou dos exercícios. Gente, exercício físico é vida, é maravilhoso. Por quê? Você se exercita, você tem mais fome, você tende a se alimentar mais e você fortalece. Você fortalece o seu sistema fisiológico inteiro, exercício físico, tanto musculatura quanto o ósseo. Então, você deixa seus ossos muito mais fortes. Vejam só. Você se exercita, você primeiro fortalece seu músculo, você tira o trabalho dos ossos de sustentação, porque seu músculo está forte. Gente, o músculo ele é ligado ao osso, tá? Então, se seu músculo está mais forte, você tira mais o impacto do osso. Olha a lógica. O que é que sustenta o corpo? Tem uma colega aqui falando, peraí, eu sinto muitas dores nos ossos, principalmente nas pernas. Acho que eu vou sofrer muito assim quando ficar velha. Ó, se tá com dor, pode ser anemia, tá comendo feijão, tá comendo caldinho de carne, com vitamina C, tá? Para o ferro ser absorvido, precisa de vitamina C. Pode ser sinal de anemia, tá certo? Pode ser sinal também que você está com os ossos cansados. Pode ser falta de exercício físico, tá certo? Ou exercício físico demais. Então, é bom procurar uma causa, porque não é normal você sentir muitas, você botou aí muito maiúsculo, muita dor, né, Larissa? Não é normal. Não é normal mesmo. Então, é bom procurar a causa, tá? Porque imagina, ficar velha, Ave Maria. Aí o colega falou de vocês que tem a doença de ossos de vidro. Realmente é uma doença. É uma doença que o osso lá, ele é... Deixa eu lembrar o que é que ele tem. Se eu não me engano... Esse osso, ele não... Essa doença, as pessoas não têm colágeno lá no osso, não produz colágeno. Se eu não me engano, quer ver? Eu vou dar uma pesquisada depois. Tem até um filme sobre isso, depois eu indico o filme para vocês. Gente, essa doença, essa pessoa não consegue produzir colágeno suficiente nos ossos, e os ossos, eles são muito quebradiços. Então, triscou, quebrou o osso, porque não tem colágeno. Olha que interessante, tá? Aí disse, leite em pó, vale? Vale. O leite em pó também é rico em cálcio. Aí você bota lá um pouquinho bota lá numa frutinha, numa salada de fruta, leite condensado também. Vixe Maria, só não bota muito leite condensado. Tá consumindo cálcio também, se for no leite em pó também, tranquilo, tá? Então, exercício físico é bom para o osso, leite é bom para os ossos, vegetais em geral é bom para os ossos, porque vocês vão ter todos os minerais, o fosfato e o magnésio também, né? Então, bora comer salada com leite condensado, que é o ideal, né? Não seria perfeito, né? Vamos falar, 8 horas, vamos responder umas questões de osso? Aqui é o músculo, não vai dar tempo o músculo ficar para a próxima. Eu adoro falar de músculo. Muito massa. Deixa eu só ir para umas questões aqui rapidinho. A primeira questão, vamos lá para ver se vocês aprenderam do osso? Vamos lá. Além da sustentação do corpo, são funções dos ossos. Aqui eu tenho uma pegadinha para vocês. Vamos lá, essa questão é uma pegadinha. O que é a função do osso, além de sustentar o corpo? Letra A. Armazenar cálcio e fósforo, produzir hemácias e leucócitos. B. Armazenar cálcio e fósforo, produzir glicogênio. C. Armazenar glicogênio, produzir hemácias e leucócitos. D. Armazenar vitaminas, produzir hemácias e leucócitos. E letra E. Armazenar vitaminas, produzir proteínas do plasma. E aí, pessoal? O que é que vocês marcaram? O que é a função do osso? Lembrando que aqui está falando, função dos ossos, não está falando do tecido ósseo. A gente está estudando aqui o tecido ósseo. Está falando do osso em geral. E eu disse a vocês que o osso, ele é um órgão. Ele tem muita coisa dentro dele. Vamos ver se vocês conseguem lembrar do assunto da semana passada e ligar com o de hoje e marcar a questão correta. E aí, o que é que vocês marcariam? Armazenar cálcio e fósforo, produzir hemácias e leucócitos. Armazenar cálcio e fósforo, produzir glicogênio. Armazenar glicogênio, produzir hemácias e leucócitos. Armazenar vitaminas, produzir hemácias e leucócitos. Armazenar vitaminas, produzir proteína e plasma.
Vamos aí nas mensagens, gente, para eu saber aqui, ou então participem. Chama bebê. Ninguém vai botar nada. Eu disse que é pagar. Ai, não, já tá um monte de mensagem aqui. Vixe, é porque eu passei, viu? Parou de rolar aqui. Deixa eu só ver aqui. Eu como muito feijão, sim. E tive anemia forte. Olha, Larissa, você disse que come muito feijão. Meu amor, o ferro do feijão, ele não é muito fácil de ser absorvido. Ele só é absorvido se tiver vitamina C. Então, se você comeu muito feijão e não tomou um suquinho de limão depois, chupou uma laranjinha, sinto muito. Você acredita que passa direto? Pode acreditar. Virar cocôs. Olha que interessante nosso corpo, né? Pessoas diagnosticadas com púrpura têm ossos frágeis. Púrpura, o que é a púrpura? Eu quero me lembrar o que é púrpura. Eu não estou lembrando o que é. Qual é essa doença? Atualiza aí, Eduarda. Vou já dar uma pesquisada. Eu já fui a ortopedista, tomei muito colágeno. Ele falou que tinha a ver com o meu crescimento. É normal. Chama a doença do crescimento. É coisa de adolescente, é normal. Que bom que você tomou colágeno. É bom, continue. Colágeno é para os ossos, não fica muito ressecado. É para os ossos, não fica muito... Olha, o colágeno, ele dá a dureza do osso, tá? Ele dá a dureza do osso. Ressecado não fica, não, tá? Equilíbrio é tudo, salada e leite condensado. Mas é verdade, vamos lá. Todo mundo aqui está dizendo letra A. Gente, que legal. Por que vocês chegaram a essa conclusão? Por quê? Porque é um assunto muito fácil. Gente, ó. Armazenar cálcio e fosfato. Sim. Produzir hemácia. Sim, gente. Porque a aula passada, lembra que a gente falou, tá certo? Que o nosso sangue é produzido dentro dos nossos ossos longos. A alternativa A está corretíssima, tá bom? É produzido lá na nossa medula óssea, tá? O nosso sangue é produzido lá na medula óssea. Hemácias são as células vermelhas do sangue. Leucócitos são as células brancas, os anticorpos, tá certo? Células de defesa, perdão, as células de defesa do nosso corpo, tá? Então, tanto armazenar cálcio e fósforo, quanto produzir células do sangue, é função do osso, tá bom? Letra A correta, vamos lá. Ela disse o seguinte, Larissa, ela disse, o pior é que eu tomo muito suco de limão também. Minha casa tem um pé de limão. Larissa, continuar investigando essa causa. Não é legal a anemia, não é legal. Tem que sempre investigar, saber o porquê que tá dando anemia. É uma das piores doenças, a anemia. Tem que investigar, tá? Qual é a quantidade certa de vitamina C? É pouquinha, tá? Pouca vitamina, a gente precisa de pouca vitamina, não precisa... Vou tomar uns 3 copos de suco de limão, não precisa. O suco de um limão já tá bom, chupar uma laranja já tá bom. Agora a gente precisa todo dia um pouquinho, tá? Então, tranquilo, se tomou um suco já de laranja, tá tranquilo, já deu aquela quantidade legal de vitamina C, tá? Por quê? Porque você come o mamão, tem vitamina C, qualquer fruta cítrica tem vitamina C. Então, é até fácil da gente conseguir. Agora tem que consumir, tá? Tá certo? Próxima questão. Deixa eu ver se essa aqui também é osso. Vamos lá, atenção. Um radiologista constatou em seus exames por raio-x que havia uma fratura na tíbia, tá? De um garoto de 8 anos. Gente, a acerola tem muita. Tíbia é o ossinho da canela, um ossinho fininho da canela. Tem a tíbia, na verdade, é o osso maior. Tem a tíbia e tem a fíbula, lá na canela da gente, tá? Tem esses 2 ossos. Então, o radiologista, ele constatou no exame de raio-x que havia uma fratura na tíbia de um garoto de 8 anos, tá? Com a visão da radiografia, o estudo radiológico, o ortopedista imobilizou o membro inferior do paciente com a bota de gesso e retirou após 30 dias, tá? Novo estudo radiológico constatou que não havia mais sinais da fratura, estando o osso íntegro e normal. Os profissionais assim agiram por entender que o tecido ósseo, mesmo sendo mineralizado, ele é capaz de... Vamos lá, vamos analisar o que o tecido ósseo é capaz. Letra A, fabricar uma cola proteica e unir os segmentos dos ossos. O tecido ósseo faz isso, gente? Vamos ver a letra B. Produzir um cimento rico em cálcio e soldar os fragmentos do osso fraturado. C. Sintetizar fibras reticulares e elásticas e amarrar definitivamente os segmentos distanciados pela fratura. D.
produzir novas células a partir de outras pré-existentes e regenerar as partes lesadas. Pessoal, o que é que vocês marcariam nessa alternativa? Eu até achei graça, não é? Porque tá engraçado, tá? Vamos lá, galerinha do chat. O que é que vocês marcariam? Vão colocando aí. O que é que vocês marcariam nessa alternativa? Por que depois de 30 dias lá que o garoto teve a lesão na tíbia, o médico engessou e em seguida, logo após 30 dias, foi diagnosticado através de outro exame que não havia mais lesão. Por quê? O que foi que aconteceu para esse osso se recuperar? Veja só. A letra A diz o seguinte, que o tecido ósseo ele é capaz de fabricar uma cola proteica e unir o osso. Bem, ele não faz isso, né, gente? Ele não produz essa cola. A gente nem falou nisso, não existe essa cola proteica. Se ele falasse, produziu colágeno, mas fica até... Não existe essa cola proteica. Produziu cimento, do mesmo jeito, cimento rico em cálcio. E soldar os fragmentos, que era capaz de soldar os fragmentos, tá? Também não é a letra B, não é a letra A, tá, gente? Não existe essa fabricar uma cola que uniu o segmento, tá? Não é assim que o osso se regenera. Vamos se ligar. Se lembrar como é que o osso se regenera? Eu falei lá no slide como é que ele se regenera, pessoal. Ele fabrica uma cola, ele produz cimento, sintetizar fibras reticulares. Olha, reticular. A fibra da matriz do osso é a colágeno. Colágeno. Não tem reticular nem elástica. Elástica a gente acha ainda lá na cartilagem, mas o osso não tem fibra elástica nem colágeno, tá? Letra D, alternativa correta. Por quê? Produzir novas células a partir de outras pré-existentes. Então, o osso, para se recuperar, o que é que acontece? O peritônio, que tem células mesenquimáticas, elas se transformam em osteoblasto e eles produzem matriz óssea e se transformam em osteócito. E aí recupera as áreas lesionadas, tá certo? Então, é dessa forma que o osso se regenera. E 30 dias é rápido, é rápido esse tempo. Por quê? Porque o tecido ósseo é um tecido muito vascularizado, tá certo? Há 30 dias demora muito. Para o osso, não. Para nossas células se regenerarem, nada. 30 dias é super rápido, tá certo? E quanto mais jovem a pessoa é, mais rápido é, tá? Então, questão certa, letra D. Os ossos se regeneram a partir da produção de novas células, tá certo? A partir de células pré-existentes, tá bom, pessoal? Aqui é sobre... A questão 3 aqui é sobre músculo. Próxima aula, a questão 4 é sobre músculo. A questão 5 é sobre músculo, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula hoje foi só isso aqui. Vocês querem fazer mais algum comentário? Deixa eu só achar vocês aqui. Querem fazer mais algum comentário, alguma participação? Deixa eu só parar essa apresentação aqui para a gente ficar só juntinhos. Pronto. E aí, galera? Gostaram da aula assim? Deixa eu ver vocês, deixa eu ver a voz de vocês. Deixa eu ver os colágenos de vocês. Apareçam aí bem rapidinho só para dar um oi. Vamos fazer uma foto? Vamos rapidinho para fazer uma foto bem linda, já fazer o print. Vamos? Vamos, galera?